hoje a gente vai ler a partir do versículo 10 e nós vamos hoje até o versículo 19, tá bom? Eu quero pedir ali para Priscila ler do versículo 10 até o versículo 15. E vamos pedir ali para o Milton já, primeiro dia de aula, o Milton já vai trabalhar aqui já, Milton. Do versículo 16 do capítulo 9 do livro de Atos até o versículo 19, por gentileza. Vai lá, Priscila, do 1 ao 15. Estão me ouvindo? Do 10 ao 15, desculpa. Ora, havia em Damasco um discípulo, Paulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, o que? Respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está lá orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo teu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém, amém. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Priscila. Graças a Deus. Queridos, então agora ele começa a entrar agora, o Saulo, nessa jornada da conversão. Então ele entra na cidade de Damasco, ele estava no caminho da cidade, ele entra na cidade de Damasco, vai para a casa de um homem chamado Judas, não se sabe, esse homem não é um dos Judas, nem aquele que traiu Jesus e nem o meio-irmão dele que escreveu a carta de Judas. Era um outro homem, não se sabe quem é, porque Judas era um nome muito comum naquela região. Então, ele está naquela casa, não sabe se ele era um cristão, se ele era um judeu, mas o fato é que o Paulo estava na casa desse homem. E aí, Deus vai lá e fala em visão para o Ananias, que era um cristão ali, um homem crente, um homem que estava ali buscando sinceramente a palavra de Deus, e Jesus vai lá falar com ele. E aí comissiona ele, diz para ele: olha, vai lá agora, porque o Saulo, ele está em tal lugar, em tal rua, em tal endereço, vai lá e ora por ele. Então, isso foi muito confrontador, isso conflitou o coração do Ananias. Porque a gente está diante aqui de um homem extremamente cruel, de um assassino, de um homem que ele não media esforços para prender, para amarrar, para levar essas pessoas presas para serem julgadas em Jerusalém. Ele se empenhava, ele se esforçava para isso, ele acreditava. Então, ele era um homem conhecido pela sua crueldade.
Os cristãos conheciam, imagina, esse homem aí que tinha ali votado, ele votava ali que, quando era para matar algum cristão. Levava mulheres, levava crianças, ele levava tudo. Ele era um perseguidor ferrenho do Evangelho de Jesus Cristo. Então, de tudo aquelas barbaridades que aconteciam, os cristãos falavam entre eles: olha, tem os judeus aí, eles estão fazendo barbaridades, mataram lá um irmão nosso em tal lugar, agora eles prenderam outro e açoitaram outro em tal lugar. Olha, e quem tem e o Saulo é esse que faz essas coisas. Então, o nome dele ficou conhecido na comunidade cristã e temido. Então, quando Jesus vem falar com ele, e aqui é importante, eu quero lembrar vocês da diferença que nós conversamos na nossa primeira aula desse capítulo 9, que foi a diferença de visão, que é o que o Ananias teve aqui, e a aparição, que é o que aconteceu com o Saulo no caminho de Damasco. Qual a diferença de visão e aparição? A aparição é o próprio Senhor aparecendo, falando diretamente com o Saulo, pessoas ouviram, pessoas perceberam o que estava acontecendo, então era algo público. Uma visão é algo individual. Por que tinha que ser uma aparição? Porque um dos pré-requisitos dos apóstolos é que eles tinham que ter visto Jesus. Eles tinham que ter andado com Jesus. Então, essa aparição foi uma declaração de apostolado. Ali nascia o apóstolo que tinha tido esse contato com Jesus. Aqui, nessa narrativa, o Ananias tem uma visão. Então, ele conversa ali com Jesus através de uma visão. Então, ele tem essa orientação, e uma questão que é importante também, que tu pode anotar aí, que é um detalhe muito importante, que Paulo estava orando. Vai lá, porque o Saulo está orando. Então, aqui já é uma expressão de que ele já estava aqui convertido. Ele estava aqui se levantando em oração aqui, em clamor aqui. Porque a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que clama em tempo integral. Então, vai lá que tu vai encontrar ele orando. E aí o Ananias, num primeiro momento, ele vai e se coloca como alguém que está criando uma objeção. Então, tu imagina o medo que os cristãos tinham do Saulo. Ele diz, vai lá, entra lá, impõe as tuas mãos sobre ele, ora pela vida dele, para que ele fique curado. E aí o Ananias diz, não, é como se tu imagina Jesus chegando para ti e tu fazer uma objeção. Imagina o tamanho do pavor que essas ameaças e que essas mortes geravam naquele ambiente. Não, olha, eu ouvi falar desse homem, esse homem é um homem cruel, esse homem é um homem assassino, esse homem ele faz barbaridades. Então ele se coloca ali como aquele que diz, Senhor, será que tu não está enganado? Ele pede autorização dos principais sacerdotes. E um outro detalhe importante aqui, ó, no versículo 13 diz, respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos quantos invocam o seu nome. Então ele faz essa objeção, ele tenta ali trazer uma argumentação ali para o Senhor, imagina isso. Como quem diz, não pode ser. Só que o detalhe que eu quero trazer aqui para a gente estudar é que ele diz, eles invocam o teu nome. Por que é importante essa fala invoca o seu nome? Só se invocava
o nome de Deus, não se invocava o nome de Jesus. O único nome que era invocado, que era adorado, que as petições iam era para Deus. E aqui é importante a gente entender essa palavra grega que fala dessa invocação, de invocar o nome de Jesus, porque aqui é um contraditório a muitos seminários. Se tu já fez algum seminário, um seminário de uma faculdade mais liberal, o que eles ensinam quando fala do Novo Testamento? Eles dizem, há muitas universidades falam que Jesus ele não era o Deus vivo, que ele era o Deus da fé dos discípulos. E que depois se tornou Deus a partir do segundo século. Então, aqui fica comprovado que não, que já desde o início, já o nome do Senhor Jesus já era reconhecido como alguém que veio de Deus. Então, essa posição de invocar o nome do Senhor já é uma posição que está deixando claro aqui teologicamente que já era aqui o Filho de Deus, que essa era a dificuldade dos judeus entenderem, dos judeus aceitarem. Então, os próprios seminários mais liberais, eles falam isso, que, na verdade, era um Jesus do imaginário dos discípulos, da fé dos discípulos, da fé que os discípulos tinham, e não que, efetivamente, ele era a expressão de Deus. Então, aqui eles invocavam, isso é importante tu escrever, essa questão da invocar o nome de Jesus. Aí, o Senhor fala para ele, não, vai porque esse para mim é um vaso escolhido. Vai porque esse aí fui eu que elegi, fui eu que escolhi esse vaso para ele levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, nesse momento aqui, é o chamado dele. Então, escreve aí o capítulo 15 e 16, ou versículo 15 e 16, desculpa, do capítulo 9. Aqui é o chamado do Paulo, do apóstolo Paulo. Porque aqui o Senhor fala para Ananias, não, sabe quem ele é, sabe qual é a identidade dele. A identidade dele não é um assassino, como vocês imaginam. A identidade dele não é alguém que é obcecado para prender os cristãos. Não, a identidade dele é um homem que foi escolhido por mim para ter autoridade, para sentar na mesa com gentios, para sentar com reis, para sentar com os filhos de Israel, no meu nome, para levar o meu nome, vai ser um representante do céu aí na terra, na sua geração. Ele é um homem muito especial. E depois, a gente vendo isso agora, isso fica muito claro. Como isso era contracultural para o Ananias receber essa declaração. Porque isso não tem coerência. Como é que ele é alguém escolhido? Irmãos, aqui é um momento da história que cai todo tipo de preconceito que possa haver no nosso coração. De nós entendermos, não, quem vai ser escolhido para ir em tal lugar vai ser uma pessoa que já tenha tal currículo, uma pessoa que já tenha feito tais coisas, uma pessoa que tenha uma mentalidade tal. Irmãos, Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Nessa noite aqui, nessa aula, a gente vai ter aqui um estímulo para orar sem cessar pelas pessoas que Deus botar no nosso coração. Deus vai colocar pessoas no nosso coração para nós orarmos por ele sem nós
questionarmos se ele é, se ele não é. Ah, mas ele é um assassino. Ah, mas ele é um blasfemo. Não, se Deus colocou no teu coração, ora, porque aquilo ali pode ser alguém escolhido para uma obra impressionante. E que nem tu, quem sabe, venha saber o tamanho disso. Orar pelas pessoas. Deus é um Deus que transforma as pessoas. Ele faz a ferida e ele mesmo cura. Ele mesmo faz com que o pecado abunde, porque depois ele superabunda a graça. Aqui cai todo tipo de preconceito. Esse homem se levanta num preconceito cristão, sincero. E aí Deus diz, não, ele foi escolhido por mim, eu escolhi, eu predestinei a vida dele, ele é meu apóstolo, ele é meu filho. E eu, na relação que eu tenho de chamado com ele, vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por esse nome, pelo meu nome. Ele vai ter prazer de sofrer pelo meu nome. Hoje, todo o sofrimento que ele está impondo para a vida dos meus filhos, todo o peso, toda a ameaça, toda a intimidação que ele gera na igreja dos meus filhos, ele mesmo, depois, quando ele reconhecer quem ele é, a identidade original dele, quando ele estiver convertido, ele vai padecer, ele vai ter prazer de padecer pelo meu nome. Esse é o chamado desse homem de Deus. É lindo isso, né, irmãos? Imagina tu nessa cena, nessa história, vendo isso e quem sabe sabendo depois, o Ananias foi lá orar pelo Saulo, e aí tu dizendo, mas como fazer isso? O Ananias enlouqueceu, como é que foi orar para aquele cara, um assassino? O Ananias, o que ele tem na cabeça? Mas ele falou que Deus falou com ele. Não, como é que Deus falou com ele? Como é que Deus ia falar uma coisa dessa? Irmãos, Deus, ele fala coisas que a gente não entende. Tu não precisa entender, tu precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E disposição de obedecer. Mesmo naquilo que a gente não compreende. Eu oro a Deus que nessa noite aqui, muitos de nós venham ter muita certeza quando Deus estiver falando conosco. Quando Deus estiver falando contigo. Para que tu não crie nenhuma objeção e simplesmente tu diga, eis-me aqui, obedeça. Deus vai te enviar a lugares que muitas vezes tu não vai entender, que tu não gostaria de ir, mas vai ser Ele, e tu vai ter convicção disso. Amém? Vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Agora eu quero ler um texto que está ali em 2 Coríntios. Vai para frente agora aí, passa por Romanos, 1 Coríntios, e vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios 11. Vai abrindo aí comigo. Olha aqui o que depois o próprio Paulo escreve para os irmãos, para a igreja que está se reunindo em Corinto, a respeito disso tudo, que ele iria padecer pelo nome do Senhor. Essa parte incompreensível e indesejável do nosso chamado. Versículo 23 do capítulo 11 do livro de 2 aos Coríntios diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Ainda além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Então, olha aqui uma expressão do que estava sendo dito lá. Eu vou mostrar para ele quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, quando ele fala isso tudo aqui, ele não fala aqui como quem se vitimiza, ele fala aqui como quem traz uma expressão de chamado. Irmãos, quando a gente passa por alguma situação na nossa vida, quem está falando ali é o nosso chamado, é o teu chamado que está falando. Por isso que tu nunca tu vai falar te vitimizando, tu nunca mais vai falar reclamando, tu nunca mais vai falar murmurando, contando aquela história como uma tragédia, porque aquilo não é tragédia, aquilo é o desenho lindo que o Senhor fez do teu chamado. Tudo aquilo que tu tem que passar é pelo chamado. E se tu não passar, a tua história vai ficar incompleta. Paulo tinha gratidão pelo chamado, porque ele estava preparado para passar por tudo aquilo ali. Ele foi preparado para passar por esses lugares. Assim como Jesus tinha sido preparado para ir obedecendo até a morte de cruz. Mesmo sem ter feito nada. Quem sabe o Paulo olhasse para trás e dissesse, isso é pouco ainda, porque eu sei o que eu fiz. Eu sei como é que eu andei. Eu sei de que forma que eu me comportava. Quando a gente vive uma vida de arrependimento, nós somos gratos pelo chamado de Deus ter nos tirado da onde nós andávamos sinceramente enganados. Então, ele traz toda essa expressão de algumas coisas que ele passou na vida dele. Amém, queridos? Outro detalhe importante que eu quero também abordar aqui com vocês, quero que vocês anotem isso também, é que houve, né, quando o Ananias entrou na casa, uma imposição de mãos. Então, essa imposição de mãos. Imposição de mãos é um ato do Novo Testamento. Anota isso. Imposição de mãos é uma ação neotestamentária. No Antigo Testamento, Eduardo, o que era o símbolo dessa imposição de mãos? O que tu acha que se fazia no Antigo Testamento, que é a mesma figura do Novo Testamento da imposição de mãos, Eduardo? Escuta bem, pastor? Escuto. Eu acho, vou chutar aqui, não sei, mas eu acho que se derramava um óleo sobre a cabeça. Muito bem, meu garoto! Muito bem, exatamente. É o óleo da unção. Então, no Antigo Testamento, é que eu mandei uma mensagem para ele antes aqui, irmãos, dizendo a resposta, porque como ele está entrando na família agora, entendeu? Aí eu quero... Foi uma informação privilegiada ali, que ele teve. Óleo da unção. Antes os reis, eles eram ungidos com óleo. E no Novo Testamento aparece essa ação de imposição de mãos. Esse reconhecimento daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. É a consagração. Ali era a consagração dele, do apostolado dele, chamado dele. Esse homem tinha sido escolhido para ordenar o chamado daquele homem ali. A imposição de mãos é a substituição da unção com óleo. E aí aquela imposição de mãos ali
traz para ele ali um reconhecimento de quem ele é. Ungindo aquele homem, imagina, irmãos, o coração de Ananias, em posição de onde ele estava ungindo o apóstolo Paulo naquele momento, naquela casa, naquele quarto, naquele ambiente, vendo ali Paulo numa situação difícil, estava cego ali sem enxergar, ele estava consagrando ali o nosso grande apóstolo Paulo. Aquela imposição de mãos ali faz com que esse homem seja cheio do Espírito Santo. Então, esse homem é cheio do Espírito Santo. Quando aquela ação, aquela atitude de obediência de Ananias, há uma transferência ali de autoridade, a autoridade de Deus, passando pela obediência de Ananias, reveste a vida daquele homem lá, enche do Espírito Santo. Esse homem é cheio do Espírito Santo. Que é a maneira agora que ele tem, a ferramenta que ele tem agora, para ele começar agora uma caminhada. Cheio do Espírito Santo. Aqui não acontece nada, aqui ele não ora em línguas, não tem nenhum tipo de evento espetacular, mas ele fica cheio do Espírito Santo. Ele é ungido ali pela vida que ele... Irmãos, como é importante. Olha como Jesus fez, todo o movimento que Jesus fez, como Jesus usa homens. Às vezes a gente diz assim, não, a minha relação é com Deus. É eu e Deus. Quando a gente está muito machucado com a igreja, a gente está machucado com irmãos, a gente está machucado com pastores, a gente começa a dizer, não, eu não quero mais saber de pessoas, eu agora tenho a minha relação direta com Deus. Isso é blasfêmia, irmãos. Isso não pode acontecer. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar homens simples, sinceros, como era Ananias. Deus quer usar esses homens. Deus usa os homens. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar homens para poder reconhecer a autoridade dele sobre a tua vida, consolar a tua vida, aconselhar a tua vida. Deus usa a igreja. Deus usa os homens. Então ele fica cheio do Espírito Santo. Quando ele fica cheio do Espírito Santo, acontece uma cura ali, aquele homem é curado. Diz que cai dos olhos dele como se fossem umas escamas. Não se sabe ao certo o que é. Mas o fato é que cai dos olhos dele aquelas escamas e ele recupera a vista. E quando ele recupera a vista, cheio do Espírito Santo, ele é batizado. Aqui é o batismo das águas. Então, ele é cheio do Espírito Santo e ele é batizado nas águas. A igreja, os irmãos. Então, essa cura acontece na sequência de ser cheio do Espírito Santo, vem essa expressão de proclamação pública da fé, batismo, e ele é curado daquela situação que ele estava cometido naquele momento ali, que era uma deficiência visual. Amém? Então, escreve aí, posição de mãos, esse reconhecimento, esse óleo da unção agora neotestamentária, cheio do Espírito Santo, e agora ele é curado e ele é levado ao batismo. Nessa ordem o que acontece com ele. E para finalizar, irmãos, para a gente poder agora ir para o final, esse último versículo aqui, eu fiz questão de parar por aqui, porque tem um mistério muito interessante aqui. Nesse versículo 19. Diz que depois que passa esse tempo, porque vocês imaginem a aflição desse homem. Imagina o tempo de angústia desse homem. 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, sem saber o que vai acontecer. 3 dias. Mas o que foi aquilo que eu ouvi? Será que aquilo não era algo da minha cabeça? Mas não acontece nada, passo um dia todo agora e não aconteceu nada. E o que será? Será que veio um castigo para mim? Porque ele falou que por que tu me persegue? E imagina como é que era a cabeça desse homem. 3 dias.
3 dias passando por aflição, uma batalha. Aquilo já era uma preparação para aquilo que a gente leu lá em 2 Coríntios 11, que por dentro ele tinha aquelas batalhas no cuidado com as igrejas. Aqui ele passou por uma batalha 3 dias, só que agora chega um momento que a igreja chega e aí reconhece a vida dele, e ali vem, é cheio do Espírito Santo, e ele é curado, e ele é batizado, e agora ele se alimenta, agora ele come, e agora diz que ele fica confortado. Ou seja, vem um consolo agora sobre a vida dele. Irmãos, a gente não pode ter medo de passar pelos ambientes de perturbação, de tormenta. É o Senhor na tua vida, é o Senhor na vida da igreja, é nós sendo co-participantes do sofrimento de Cristo. É nós lembrando do sofrimento desses irmãos. 3 dias, aquilo agora passou, agora ele come, e agora ele se sente confortado, consolado pelo Espírito Santo, porque ele é cheio do Espírito Santo, agora ele conhece o Espírito Santo. Agora ele anda com o Espírito Santo se move através dele, ele começa a reconhecer aqui a vida da igreja. E ele consolado agora, que é a primeira coisa que acontece com ele se alimenta e ele se sente agora confortado, consolado. E aí eu quero que a gente vá lá no livro de Romanos, no próximo livro, no capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, eu vou ler o versículo 18, que diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele viveu ali aquela experiência de aflição 3 dias, para que depois ele experimentasse o que vinha depois dessa aflição. O que vem depois da aflição? Depois da aflição vem conforto e revelação. Escreve aí o que vem depois da aflição. A aflição, ela é uma usina de revelação. Por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa aflição que aparece a revelação. Essa revelação, agora, através de nós, vai ser revelado o oculto de Deus, os mistérios de Deus, vai ser revelado para nós, vai ser revelado através de nós. Por isso que Paulo diz, aos Coríntios, ele fala, olha, essa breve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso eterno de glória, por isso nós não desfalecemos. Porque ele compreendeu o início do estabelecimento do chamado dele. Ele passou por uma aflição, eu não sei o que vai acontecer. Os cristãos, a igreja passa por momentos assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe e tem convicção do consolo do Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, para finalizar aqui, queridos, o segundo ponto diz que esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, aqui, ele tem essa experiência, Ananias chega lá, unge a vida dele, reconhece a vida dele, ele é cheio de Espírito Santo, ele é curado, ele se batiza, ele agora come, ele se sente consolado e ele vai para a comunhão. Quero fechar esse segundo módulo do capítulo 9, esse importante capítulo da conversão de Saulo. Ele fecha agora
tudo que ele viveu na comunhão. Agora ele encontra os irmãos dele, a comunidade que se reúne em Damasco, e na comunhão essas coisas começam a ter sentido. A revelação, ela ganha plenitude e maturidade no ambiente da comunhão, na vida da igreja. Esse é o lugar que Deus escolheu de se revelar, onde 2 ou 3, na comunhão. O Espírito, cheio do Espírito Santo, leva para a comunhão. Comunhão do Espírito. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Agora fecha esse tempo. Passou a aflição e agora ele já está começando a compreender um pouco aquilo que ele está vivendo. Aquilo que é contracultural. Um homem que estava perseguido no momento. O que ele estava acabando quando ele perseguia? Com a comunhão. O que é perseguido? A comunhão. Uma igreja que tem comunhão, uma igreja perseguida pelo Saulo. O diabo persegue a comunhão. Quando esse homem se converte, ele é levado para a comunhão, para o lugar que ele destruía. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor pela comunhão do Espírito. Louvado seja o Senhor pela nossa comunidade que anda em comunhão. Pela igreja do Senhor que anda em comunhão. Temos muitos problemas, muitos desafios, irmãos. Não são poucos. Não são poucos, mas andamos em comunhão. Temos aprendido a andar em comunhão. Paulo foi levado, depois de todo esse sistema orquestrado de cura e de salvação, revelação de chamado, vai para a comunhão. É ali que tu é aperfeiçoado para tu sair agora de forma legítima para onde tu tem que sair com propósito. Amém? Graças a Deus, é até aqui que eu queria ir.